pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Sabe, o homem, o ser humano, na sua ânsia de conhecer Deus, de buscar Deus, de servir a Deus, o ser humano sempre construiu templos. Desde a antiguidade, o ser humano faz templos. No caso do cristianismo, igrejas. O ser humano às vezes faz igrejas grandes, faz templos grandes. Mas a própria palavra de Deus diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas nós sabemos também pela palavra que Deus gosta de estar entre os seus filhos. O Senhor se assenta no meio dos louvores do seu povo. Deus ama o ser humano. Algumas pessoas não entendem Deus, até julgam Deus, mas Deus ama o ser humano. Amou a tal ponto de entregar o seu próprio Filho, Jesus Cristo, por nós. Mas apesar de Deus não habitar em templos feitos por mãos humanas, Deus visita o ser humano. Assim, durante 40 anos no deserto, e nós sempre falamos e citamos a respeito de Israel, porque Israel teve a primeira experiência com o Senhor Deus, o Deus Criador. Não é? Através de um homem, Abraão, Deus se manifestou a Abraão e falou, eu sou Deus, e se apresentou a ele e falou, vou fazer um povo, vou fazer uma nação a partir de você. E é por isso que nós citamos tanto Israel, a nossa raiz é Israel, porque Deus primeiro se manifestou a um homem chamado Abraão, e dele fez um povo, uma nação, a nação de Israel. Bem, enquanto todo o resto da humanidade continuava buscando deuses, desde o fogo até as estrelas, até... Como Deus gosta de estar no meio do seu povo, durante 40 anos, Deus esteve com o seu povo no deserto, desde a saída do Egito, e era uma manifestação visível. Deus falou, Moisés, faça um tabernáculo, faça uma tenda, mas faça da maneira que eu vou te dizer, eu vou te dar os detalhes, Moisés. E Deus deu os detalhes de como deveria ser os tecidos, as madeiras, a cor dos tecidos, os pregos, alguns eram de bronze, alguns eram de ouro. Deus deu os detalhes. E quando Moisés fez aquela tenda que nós chamamos de tabernáculo de Moisés, ali a glória de Deus, a Shekinah, a presença de Deus, a Shekinah, esteve ali o tempo todo. De dia, Deus era visível numa coluna de nuvem que protegia o acampamento do calor escaldante do deserto. À noite havia uma coluna de fogo que iluminava e esquentava. Bem, depois, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Deus se agrada de estar no meio do seu povo. Depois, quando na outra época, na outra dispensação, Israel já tinha território, já tinha pátria, já existia Jerusalém, o templo foi construído. Quando o templo ficou pronto, e o templo foi feito da maneira que Deus disse que era para fazer, Deus deu os detalhes de como deveria ser o templo. Quando ficou pronto, a glória do Senhor, a Shekinah, se fez presente no Santíssimo Lugar. E sempre esteve ali. Então nós vemos, irmãos, que a presença de Deus sempre esteve presente com o seu povo. Mas Deus tinha um plano muito mais ousado, muito mais louco aos olhos humanos. Deus queria habitar. Por que a Bíblia fala que Ele não habita em templos feitos por mãos humanas? Porque o projeto de Deus era habitar no ser humano. Habitar no ser humano, no homem. E aí, então, na nova dispensação, que é o Novo Testamento, a nova aliança, nós aprendemos que nós somos o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você pode conceber isso?
Deus não habita num templo gigantesco e suntuoso, porque Ele quer habitar dentro de você, que é muito mais perfeito, criado por Ele. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, Ele habita em templo feito por Ele. Você foi formado de maneira maravilhosa desde o ventre da sua mãe, e esse é o projeto de Deus. Mas Ele não habita em qualquer ser humano. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou seu próprio Filho, seu Filho único, para morrer na cruz por todos. Sem distinção, Ele não faz acepção de pessoas. Mas todos aqueles que o recebem, Deus lhe dá o poder de ser feito filho de Deus. Você entende? Quando você ouve essa palavra da salvação, esse evangelho, boas novas, e você crê, e crê em Jesus Cristo, crê nesse Deus e recebe Jesus, a Bíblia fala que você se torna filho de Deus. E quando alguém se torna filho de Deus, o Espírito Santo vem e faz morada, habitação. Isso é um mistério. E é lindo, aleluia. Por isso, o Filho de Deus, quando veio à Terra, a Bíblia ensina que o verbo, no princípio era o verbo, no princípio era o logos no grego, no princípio era a palavra, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Mas um dia o verbo se fez carne, se fez gente, e habitou entre nós, Jesus Cristo. E quando Jesus então veio à Terra, Ele dizia assim: quem vê a mim, vê o meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Ele dizia que Ele é Deus. Na verdade, Ele dizia que Ele é o Filho de Deus, porque Ele é. Os demônios sabem disso. Quando Jesus chegava para expulsar algum demônio, porque o demônio também habita nas pessoas. O demônio também habita nas pessoas. E muitas vezes, quando Jesus Cristo vinha para libertar uma pessoa daquele cativeiro demoníaco, aquele espírito imundo falava: eu bem sei quem tu és o Filho do Deus Altíssimo. E tinha que sair, porque Jesus é o nome acima de todo nome, tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Agora, os demônios sabem quem é Jesus Cristo, eles falam: bem sei quem és o Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo. Agora, os demônios sabem que Jesus é o Filho de Deus e o ser humano não sabe. Não sabe. Porque a própria palavra diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho de Cristo. São os demônios que querem fazer você continuar a crer que Jesus Cristo é uma pessoa como qualquer outra, porque os demônios sabem muito bem quem é Jesus Cristo. Eles querem fazer você pensar que Jesus não é tudo isso, que Deus não é isso, não é? Mas graças a Deus por essa palavra que traz a salvação, pois então quando Jesus Cristo veio, ele não só curava, não só libertava, mas Ele ensinava, Ele pregava, e Ele falava: para isso eu vim para pregar, eu vim para ensinar, aleluia, porque quando você aprende, você não esquece, aleluia. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu aprendi, eu acreditei que Jesus Cristo é mesmo o Filho de Deus. Até os 20 anos eu estava ainda cheio de filosofias. Eu estava entre o hinduísmo, o confucionismo. Eu passava longe do cristianismo porque eu tinha sido vacinado contra o cristianismo. Me falavam que a Bíblia foi alterada, as traduções alteraram, etc. Mas com 20 anos de idade eu entendi que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Eu entreguei minha vida para Jesus. E a minha vida mudou. E sabe, Jesus ensina, Ele falava assim: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade
Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Isso é radical. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus se não for por mim, Jesus falou. Sabe, tem um ditado que fala que todos os caminhos levam a Roma. Naquela época, é verdade, mas nem todos os caminhos levam ao céu. Só Jesus salva. Ele foi tão categórico e tão radical que o crucificaram, porque ele dizia que ele é Deus. Mas ele é Deus. Pensa nisso. Ele dizia que ele é Deus. Imagina os apóstolos, os discípulos dele, não foi fácil. Eles conviveram 3 anos com um homem que comia como eles, um homem que tinha dor, também chorava, um homem que tinha sono. Jesus veio como carne. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Aleluia! 100% Deus, 100% homem, costumamos dizer. Agora você imagina, você convivendo com um homem, apesar que com muitos poderes, mas um homem, e de repente esse homem morre, como todos os homens morrem. Ele morreu, foi o fim de tudo. Mas ele tinha avisado a eles, olha, vai acontecer assim, 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 eu vou ser preso, eu vou ser torturado, eu vou ser crucificado, eu vou ser morto, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Eu estou avisando vocês antes que aconteça, para que quando acontecer vocês se lembrem. Vocês sabem, está registrado isso. Aleluia. Agora você pensa bem, ou Jesus foi o maior louco que existiu, porque se dizia Deus, ou foi o maior mentiroso que já existiu, que enganou todo mundo, dizendo que é Deus. Ou ele é mesmo Deus. Como tirar essa prova? Aquele que falava, eu sou o caminho, não há outro, só através de mim você vai ao Pai. Como que aqueles discípulos dele puderam ter certeza que ele não era um grande louco ou um grande mentiroso? Que ele era mesmo Deus. Porque no 3º dia, ele ressuscitou. Eu não vi. Você não viu, nem? Não. Mas o Pedro viu, o Tiago viu, o Felipe viu, o Bartolomeu viu, o Felipe, todos eles viram. E então, eles deram a vida por essa verdade. Eles foram perseguidos, eles foram torturados, negue essa fé, é absurdo. Eles falavam assim a respeito de Paulo, olha, tem aí um homem que fala que um certo defunto vive. Era assim que eles diziam. Ele disse que um certo defunto vive. E Paulo falava, vive sim. Eu me encontrei com ele, eu falei com ele várias vezes. Ele vive. Aleluia, você entende? Por que a palavra chegou até nós? Porque aquela geração viu Jesus Cristo ressurreto. Jesus ficou durante 40 dias com eles e depois ele foi ao céu. E Jesus falou, olha, Tomé, você só acreditou quando você me viu ressurreto, tocou em mim. Olha aqui, toca em mim, Tomé. Você queria tocar, toca em mim. Vê que aqui não é um espírito, sou eu mesmo. E Tomé, quando tocou em Jesus ressurreto, Tomé se prostrou de joelhos e falou, Senhor Deus, meu Deus. Jesus Cristo falou, Tomé, você é feliz porque você creu, mas mais felizes são aqueles que não viram e crerão. Somos nós. Eu não vi Cristo ressurreto, mas eu creio, e porque eu creio, Ele fala comigo. Falamos agora tantas coisas a respeito de picos no Piauí. Deus vem falando comigo há anos, e nós vimos que era mesmo Deus quando chegamos lá e estava tudo preparado. Jesus está vivo. Ele se preocupa com você. E Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Aleluia por isso. Deus, mas olha aqui, está até bonito. A gente colocou forro. Aqui está com um piso de madeira. Não está bonito, Deus? Está. Mas eu prefiro habitar dentro de você, filho. Porque eu posso falar com você, eu posso te aconselhar. Quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo, filho, este é o caminho, anda por ele. Percebe? Então Jesus disse, eu sou o caminho. Acredita nisso.
Não aceite ser um crente moderno no sentido mal da coisa. O crente moderno, que em todas as épocas houve crentes assim que, eu vou ter Deus do meu jeito. Não faz isso, faz do jeito dele. Aleluia, seja filho. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. E aí, o que é a verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade? Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em João 17, 17. João 17, 17. Dizem que há muitas verdades. Depende do ângulo, da maneira que você encara. Não há muitas verdades, não, viu, filho? Há uma só verdade. João 17, 17. O Senhor Jesus disse assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-os na verdade. Guarda isso. Eu sempre digo que papel e tinta aceita tudo. Qualquer um pode escrever um livro. E tantos livros são escritos aí com tantas heresias, e o ser humano vai lá e lê e acredita. Mas eu li num livro. Qualquer um pode escrever um livro, até eu já escrevi livro. Mas essa palavra aqui, essa Bíblia sagrada é a verdade. Jesus falou, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aleluia, crê nessa palavra. Eu sempre digo uma coisa, o diabo conhece muito bem essa palavra, ele não quer que você conheça. Quando Satanás tentou Jesus no deserto, Satanás usou a palavra. Satanás dizia assim, Jesus, está escrito. Está escrito. E jogava uma seta em Jesus. E ali Satanás citou Deuteronômio capítulo 6, Satanás citou o Salmo 91, aquele que muitas pessoas deixam aberto na estante da casa, o Salmo 91, para proteger. Não adianta, irmão. O Satanás conhece de cor, você não conhece nem o segundo versículo do Salmo 91, Satanás conhece ele inteiro. O Salmo 91, ele usou esse salmo para tentar Jesus no deserto. Ele conhece a palavra de Deus, mas ele não quer que você conheça. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu quero exortar você, a palavra diz assim, olha, guarda as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. A tua palavra é bússola para mim. A tua palavra para mim é preciosíssima, mais do que o mais puro ouro de Ofir. Você tem se alimentado da palavra todo dia. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E Jesus então diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ele fala, eu sou a vida. Como assim, que vida? Veja aí mesmo em João capítulo 17, verso 1. João 17, 1. Jesus falou essas coisas, e levantando os olhos ao céu, disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, sobre todos os homens, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus Cristo recebeu o poder de Deus para dar a vida eterna a todos aqueles que o Pai der. E a vida eterna é esta, ouça, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Por isso que essa equipe apostólica que foi enviada lá para Picos foi com uma missão muito séria. Eles foram enviados para levar salvação, levar a vida eterna. A vida eterna é essa, que conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aleluia. Caminho, a verdade e a vida. Se você tem Jesus, você tem tudo. Você tem tudo. Ele fala, a minha paz eu te dou, não como o mundo dá, a minha paz eu te dou. Oh, glória. E no momento que você recebe o Espírito Santo, você se torna filho de Deus. A todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus.
Se você ainda não recebeu Jesus Cristo na sua vida como teu Senhor e Salvador, eu tenho uma má notícia e uma boa notícia para você. A má notícia é que se você ainda não tem Jesus como teu Senhor, você ainda não é filho de Deus. Essa é a má notícia. Ah, mas dizem que Deus é Pai de todos, Deus é bom. E isso tudo é verdade. A mentira é que dizem que Deus é Pai de todos. Ele não é. Ele é Pai dos seus filhos. Existe outro Pai. Existe outro Pai. Em João 8,44, Jesus falou para alguns, vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo, ele é vosso pai. Ele é mentiroso, ele é homicida desde o princípio. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que você pode receber hoje mesmo Jesus Cristo. De graça. Hoje. E o que eu tenho que fazer? Se com a tua boca você confessar o Senhor Jesus Cristo, você será salvo. Não acredita, é tão fácil assim? Não é que é fácil assim, é porque Jesus pagou todo o preço na cruz. Ele pagou todo o preço. O que te separava de Deus, o castigo do pecado que te separava de Deus, Deus colocou sobre Jesus. E tudo que você tem que fazer hoje é receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Você se torna filho de Deus. E eu quero que você abra agora a palavra, por favor, em 2 Coríntios capítulo 6. Olha que palavra dura. 2 Coríntios 6. 2 Coríntios 6. A gente está num mundo cada vez mais politicamente correto, não é, irmãos? Não é assim que se diz? Politicamente correto? Você não pode falar nada mais que se ofende alguém. Então não se pode mais corrigir os filhos, não se pode mais fazer nada, porque você pode estar ofendendo alguém. Só que a palavra de Deus é a verdade. Ele traz o prumo, o que é certo. Sabe, Deus ensina assim, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno, diz a palavra. E olha o que a palavra de Deus fala. Aqueles que querem uma Bíblia politicamente correta, logo vão tentar tirar esse texto da Bíblia. 2 Coríntios capítulo 6, verso 14. Deus fala assim para aqueles que querem conhecê-lo e amá-lo e receber Jesus Cristo. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Os infiéis, aqueles que não creem. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia há entre Cristo e Belial? Belial é a perversidade. E que comunhão tem a luz com as trevas? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Ei, porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia! Então o que Deus está falando para você e para mim? Olha, não se prenda num jugo desigual com os infiéis, não esteja, não queira viver como eles, não queira fazer o que eles fazem. Deus está julgando os outros. O mundo já está julgado, Satanás já está julgado. Deus não quer julgar você. A palavra fala que Deus não veio para julgar o mundo, Deus veio para salvar o mundo. Ele não está julgando, o mundo já está julgado. Quem tem Cristo tem a vida eterna, quem não tem Cristo tem o juízo final. Vai para julgamento. Amém? Então ele fala para nós, olha aqui, que consenso tem o templo de Deus com os ídolos, porque vós sois o templo do Deus vivente, o Deus vivo. Como ele disse, neles habitarei, entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei, e eu serei para vós Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Deus quer ser o teu Pai.
seja moderno em todas as coisas, seja adiantado na tecnologia, seja esperto, seja o melhor dentre os melhores, mas não deixa que nada rouba a sua fé. Não negocie a sua fé. Sabe, seja um cristão com letra C maiúscula. Fale de Cristo, leve Cristo. A Bíblia fala que a gente tem que falar a tempo e fora de tempo. É certo que fala, portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Tem a hora certa para falar, mas quando você for pressionado, assume a sua fé. Eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo, eu tenho o Espírito Santo. Você entende? E Deus fala, eu serei para vocês pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu gosto dessa parte. O Todo-Poderoso fala para mim, filho, vai firme que eu estou com você. O Todo-Poderoso, é por isso que Paulo fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os eleitos, os escolhidos do Senhor? Se Deus é por nós. Amém? Só que tem esse pequeno preço. Ele fala, não se contamine, não apartai-vos, não viva como eles vivem. Você é santo, você é separado, eu habito em você. Tenha essa consciência. O Espírito Santo habita em você. Cuidado com aquilo que você assiste. Cuidado com aquilo que você toca. Cuidado com os lugares onde você vai. O Espírito Santo está em você. Ele fala, não entristeça o Espírito Santo. Ele fala, não apague o Espírito Santo. O Espírito Santo tem zelo, tem ciúmes de você. Aleluia! E esses, completando essa palavra, e esses filhos e filhas do Senhor, eles se reúnem na casa do Senhor. Aí a gente chega finalmente na igreja. Então para que serve a igreja? Porque se Deus não está, não está ali, Deus está aqui. Deus está aqui. Os filhos e filhas se reúnem como família na casa do Senhor. Eu vou ler com você o último texto, está em 1 Timóteo 3. 1 Timóteo 3, 14 e 15. 1 Timóteo 3, 14. Quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, ele diz assim, escrevo-te estas coisas, 1 Timóteo 3,14, esperando ir ver-te bem depressa, mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Você deve saber como andar, como se portar na casa de Deus. Como assim? Que casa de Deus? Que é a igreja. É a igreja. É a igreja do Deus vivo. Jesus falou, eu vim para edificar minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. O mistério, esse é o mistério, isso é a igreja, irmão. É a casa do Deus vivo. É onde os seus filhos e filhas se reúnem, aleluia. É onde a gente vem aqui para louvá-lo, para cantar as suas maravilhas. A gente vem aqui para ouvir a palavra e levar umas cajadadas, aleluia. Porque Deus é um pai, Ele repreende aos filhos a quem Ele ama. Aqui a gente recebe a palavra da salvação, como o apóstolo Pedro falou, Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Quantas vezes eu estava em dúvida, ou desanimado, ou fraco, fisicamente, ou emocionalmente, ou espiritualmente, e a palavra de Deus me deu novo alento e me levantou de novo. A igreja do Deus vivo, a casa de Deus. Nós somos bem-aventurados, irmãos, de termos um lugar para nos reunir. A casa de Deus. Aleluia. E ele fala que a igreja do Deus vivo é a coluna e fundamento da verdade. Porque se alguém tem que preservar a palavra, a sã doutrina, é a igreja. Aleluia. Garantir que essa palavra seja pregada como ela é. Firmeza e fundamento da verdade. A verdade é a palavra.
Aleluia. E finalmente aqui nesse texto o apóstolo Paulo diz assim, olha, e sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. O mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Olha o mistério da fé. Aquele que se manifestou em carne, Jesus Cristo, foi justificado em espírito, porque a palavra nos ensina que Jesus, quando ele foi crucificado e foi morto, Efésios fala isso, aquele que subiu é o mesmo que desceu, ele foi ao Hades, ele foi ao Hades, ele foi ao inferno. Isso está em Hebreus, isso está em Efésios. Ali ele confrontou aquele que tinha o poder da morte, que é Satanás. Ele venceu. Por isso Coríntios fala, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está o pecado, o teu aguilhão? Tragada foi a morte na vitória de Cristo. Porque Jesus então foi até o inferno, pregou aos espíritos em cadeia, como está lá em 1 Pedro, e depois ele venceu a morte, e agora ele tem na sua mão a chave, como diz em Apocalipse. Aleluia! Esse é o mistério da fé. Ele foi justificado em espírito, porque ele fez tudo isso em espírito. Depois ele ressuscitou, e aí veio com o corpo glorificado. E ele foi visto dos anjos. Como diz o Salmo, se não me engano, Salmo 24, levantai, ó porta, as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. O Rei da Glória está entrando, ele foi visto dos anjos, ele entrou no céu. Aleluia, um homem entrou no céu, Jesus foi visto pelos anjos. E depois ele foi pregado aos gentios, ele foi pregado às nações e foi crido no mundo. Ele foi pregado e os homens começaram a crer. Eu sou um deles. E depois ele foi recebido acima, na glória. Ele fala, Pai, devolve a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele está novamente glorificado à destra de Deus. Estevão, o primeiro mártir, quando ele estava sendo apedrejado, e ele foi morto apedrejado por ser crente, ele estava sendo apedrejado e antes da sua morte, a Bíblia diz que as pessoas viram o seu rosto, ele estava resplandecendo, o seu rosto era como de um anjo, e ele começou a sorrir, e ele falava, eu vejo Jesus Cristo à direita de Deus. Ele viu Jesus glorificado, onde ele está hoje. Aleluia! E a palavra que é a verdade fala que Jesus Cristo, o nosso advogado, está à direita de Deus intercedendo por você, para que a sua fé não desfaleça. Para que quando ele voltar para buscar a sua igreja, você esteja entre os salvos. Não se deixe contaminar por filosofias, por outras doutrinas, não se deixe, fica firme na rocha que é Cristo. Ele vai voltar para te buscar. Oh glória, essa palavra é loucura para os que se perdem. Totalmente loucura. Mas é salvação e poder de Deus para os que creem. O ser humano é muito crédulo. Basta você mandar uma mensagem de WhatsApp, a pessoa nem sabe se é fake news ou não, já acredita e já repassa. Não é assim? Alguém faz uma fórmula bem bonita, uma fórmula física, matemática, cheia de letras e números, você não entende nada. E alguém fala, olha, essa aqui é a fórmula... sei lá do que. O homem acredita tudo. Olha, eu vou te dar aqui uma receita que seca a gordura em 2 dias, você vai secar. A pessoa, essa revista vende, o pessoal compra, sai na televisão, não é? O ser humano crê em tudo e não crê em Jesus. Essa palavra é loucura para o ser humano. Porque o Deus desse século está cegando o entendimento. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que hoje o seu véu de incredulidade vai ser arrancado. E você vai poder ver Jesus, vai poder entender Jesus.
Vai entender que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida e Ele quer te dar vida em abundância. Sabe? Deus, o Espírito Santo, que é Deus, Ele quer habitar dentro de você. Ele quer que você tenha vida e vida com abundância. E mais importante do que tudo, vida eterna. Esse é o mistério. Grande é o mistério. É verdadeiramente. Grande é o mistério. Mas essa é a razão da nossa alegria. Aleluia. É por isso que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, um cabelinho branco aparece aqui, uma ruguinha aparece ali, uma dorzinha, né? Tem gente que já chegou na idade do condor, né? Estou com dor aqui, condor ali. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia, o nosso homem interior se renova a cada dia. Amém. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero fazer uma oração por você, para que essa palavra entre com poder, para que você entenda que Deus quer que você participe da família dEle, que você faça parte da igreja do Deus vivo, que aqui é a casa de Deus, mas com uma consciência de que Ele não habita aqui, Ele quer habitar em você. Ele quer fazer diferença em você. O Espírito Santo quer ser o teu conselheiro, o teu ajudador. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, Senhor, eu peço que essa palavra possa produzir agora, Pai, frutos, Pai, possa tocar em cada vida, Senhor. Tira cada um de nós da zona de conforto, Senhor. Pai, como o Senhor mesmo disse na Tua palavra, desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos, Senhor. Oh, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, arranca, remove todo o véu de incredulidade, Senhor. Nós conseguimos crer em tantas coisas, Senhor, e não conseguimos muitas vezes crer na Tua palavra, Senhor, que é a verdade. Que o Senhor Deus te abençoe, que o Senhor Deus te dê a graça da salvação. Recebe o Senhor Jesus Cristo como Senhor, entrega a tua vida para Ele, e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Eu vou pedir para você apagar só algumas luzes, por favor, Vitor. Olha, Deus é bonzinho. Deus é bom. A palavra dele fala que ele deseja que todos se salvem. Sabe, irmãos, porque se tem alguém que conhece o inferno, é Deus. Você sabia que Deus criou o inferno? Ele criou todas as coisas. E a palavra fala que Deus preparou o inferno para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o inferno para o ser humano. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando Deus criou o homem, viu Deus que era muito bom. Deus preparou para nós o céu, que é a eternidade com Ele. O inferno, que é a eternidade sem Ele, Ele preparou para o diabo, Satanás e os seus anjos. Só que o diabo, que é mentiroso e homicida desde o princípio, ele trabalha sempre para enganar o homem, para que o homem não creia em Jesus Cristo, não creia em Deus, e assim pratique más obras, vá para julgamento e seja condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu próprio Filho para morrer por nós. Jesus Cristo hoje glorificado é o advogado à direita de Deus que intercede por nós. Deus preparou todas as coisas para a nossa salvação. Mas tem um passo que depende de você e não dele. Porque Deus não vai contra a sua palavra. O passo que depende de você e não dele é entregar a sua vida para Jesus. Porque Deus te deu livre-arbítrio. Você não é um robô, você não é uma máquina. Você tem livre-arbítrio, você tem direito de escolha.
Por isso Jesus falou, olha, vão por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, porque todo aquele que crer será salvo. A vontade de Deus é poder habitar em você, sabe? E só tem um jeito, é receber Jesus como Senhor. Receber Jesus Cristo como Senhor. Será que é tão difícil? Ah, mas eu não acredito nos homens, eu não acredito na igreja, eu não acredito nos pastores. Eu não estou falando de nada disso, estou falando de Jesus. Jesus nunca vai te desapontar, nunca vai te trair. Jesus. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.